Olá, gente, muito boa noite. Eu hoje, dando seguimento aqui, né? Ontem a gente teve a nossa primeira entrevista com um candidato que apoia a educação domiciliar e hoje eu tenho o prazer de receber mais um candidato aqui, o Jaime Groff, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo, lá no Rio Grande do Norte. E antes de eu começar a falar aqui com o Jaime, eu quero só dizer, né, como eu disse ontem também, que a gente está entrevistando esses candidatos que demonstraram apoio formal ao homeschool. Inclusive, a gente tem agora um formulário, né, que os candidatos podem preencher para um formulário de apoio público, que a gente vai depois colocar, fazer uma lista com os candidatos que assinaram este formulário e demonstrando apoio à educação domiciliar. Mas isso não necessariamente quer dizer que a gente está pedindo voto para esses candidatos que a gente está entrevistando, tá? Eu diria para vocês o seguinte: pesquisem sobre os seus candidatos e votem conscientemente. Mas para a gente, pelo menos, é muito boa coisa que o candidato demonstre apoio à educação domiciliar. Eu também quero começar a falar brevemente aqui para outros candidatos que estejam eventualmente assistindo este vídeo, que se quiserem conversar com a gente, participar de uma entrevista, que entre em contato. A gente faz isso acontecer. Bom, boa noite, Jaime. Tudo bem com você? Fala um pouquinho sobre você, como está a sua campanha aí no Rio Grande do Norte. Conta a sua história, seu número na urna também, para as pessoas saberem. Bacana, Wesley. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. O projeto da minha campanha nasceu por causa do projeto político do Partido Novo. Não sei se vocês já ouviram falar no partido, acredito que sim, né? Nosso candidato à presidência da República, João Amoedo. Ele é um dos fundadores do Partido Novo. O Partido Novo tem um formato, sim, revolucionário na política brasileira. Dentre os seus diferenciais, um dos grandes deles é não utilizar dinheiro público. Acho que dinheiro público deve ser investido em segurança, saúde, educação. Política deve ser feita pelas pessoas que acreditam nos ideais, nas ideias, nas propostas do candidato. Dentro do Partido Novo, a gente faz um processo seletivo para escolher candidatos, não tem indicação política. Se você quer sair candidato pelo Partido Novo, só depende de você. Você faz uma prova objetiva, uma prova subjetiva, uma prova de vídeo, uma prova de engajamento, faz um treinamento lá no final de direito constitucional para saber se você sabe a diferença de um senador, do vereador, deputado estadual, federal, saber o que pode e o que não pode fazer. O Partido Novo também não se coliga, não há essa proibição no estatuto, mas a gente não quer se coligar com pessoas e com partidos que não compartilham os nossos mesmos princípios. Isso torna a corrida eleitoral muito difícil, porque pelas regras aí, a gente fica sozinho, precisamos de muitos mais votos do que os candidatos que estão dentro de uma coligação, né? Mas é assim, a gente costuma dizer que o Novo não veio para dar certo, veio para fazer o certo. Então, aqui no nosso estado, a gente está lutando contra velhos barões da política, né, das oligarquias locais. Tem gente aqui há 40 anos sendo reeleito, parou de ser reeleito porque não vai disputar essa eleição porque foi preso recentemente aí pela Lava Jato, mas a luta é grande. A gente vai tentar, assim como a luta do homeschooling, né? Desigual a batalha que tem contra o Estado brasileiro, que eu costumo dizer que aqui no Brasil é ético, é tudo nas mãos do Estado, a gente não pode nada e a educação é uma dessas coisas. Então, com certeza, eu não sou uma voz sozinha dentro do Novo. Nós temos como nos princípios basilares valorizar o indivíduo, e o indivíduo pode prover sua educação junto com as dos nossos princípios para apoiar a educação, com certeza. Muito bacana o projeto. Não, realmente a gente tem visto que outros candidatos do Partido Novo apoiam o homeschooling, inclusive nos seus programas, né? Ou seja, não foi algo que a gente entrou em contato e eles falaram, não, eu apoio sim. Não, já desde antes já tem apoiando a educação domiciliar. Não, isso daí é um princípio básico nosso. Você vai ver isso em vários candidatos do Partido Novo, se não todos. Se tiver algum que seja contrário, é exceção.
Muito bom. Então, aí já é o gancho para a minha próxima pergunta, né? Você, obviamente, está conversando aqui com a gente é porque apoia a educação domiciliar, como você já disse, né? A gente tem, como eu comecei falando aqui sobre este formulário que a gente tem de apoio público à educação domiciliar, você assinou esse formulário, né, se comprometendo com a educação domiciliar. Fala para a gente o seguinte, a pergunta se caso eleito, como que você vai atuar lá na Câmara dos Deputados em favor da educação domiciliar? A decisão do STF, ela abriu uma lacuna, né? Ela não proibiu e nem autorizou a educação, o homeschooling, então, mas ela vamos colocar assim, para facilitar, ela condicionou, né? Então, para que exista o homeschooling, ele tem que ser regulamentado, tem que surgir uma legislação, a princípio federal, que regulamente critérios básicos do homeschooling, para que isso, em consonância com a Constituição da República, possa ser executado dentro da legalidade. Eu acho isso uma grandíssima bobagem. A própria Constituição Federal tem dizendo bem claramente lá no texto que a família também pode prover, ou é um dos atores ali na produção do conhecimento, da educação das crianças, mas o nosso direito, a nossa visão de Estado aqui é muito contaminada com esse papel do governo. Então, tudo tem que passar por uma tutela deles, tem que ter a chancela deles, autorização, um carimbo, uma taxa. Então, pode ter certeza, quando essa legislação surgir e o papel dos candidatos como eu, que apoio o homeschooling, é produzir isso imediatamente, né, para tirar dessa clandestinidade que existe hoje, né, no homeschooling, como se fosse uma coisa, né, um mercado negro, uma coisa proibida, quase que como um crime, né, do jeito como é tratado pela nossa legislação, tirada da clandestinidade a partir do dia 1 do Congresso Nacional e produzir uma lei o mais simples possível, né, para que com certeza os olhos do governo vão aumentar, vão querer cobrar alguma taxa, algum imposto, alguma coisa assim na avaliação do método, enfim, isso daí é corriqueiro em todo lugar do mundo. Mas a produção, o quanto antes, de uma legislação simples, que permita a existência do homeschooling, tire da clandestinidade, tire desse mercado negro que existe, dê segurança para as pessoas que querem, né, educar seus filhos em casa, o básico inicial que eu me comprometo enquanto candidato com os nossos aí espectadores e já declarei na minha fanpage lá que sou favorável ao homeschooling, é um método assim fantástico de aprendizado, as crianças que aprendem através do método de homeschooling basicamente faziam os testes das outras crianças para cumprir uma formalidade, porque para eles aquilo lá é uma brincadeira de criança, enquanto os outros estão lá no máximo que eles podem, o pessoal que aprende em casa chega ali para cumprir uma formalidade. Então, isso daí por si só demonstra a eficiência do método. As críticas que são feitas, eu acho que tem poucos estudos nesse sentido, a questão da socialização da criança, que ela perderia, eu acho isso muito vago, não tem nada cientificamente comprovado dessa maneira, tanto é que a gente tem ali nos Estados Unidos, onde há uma liberdade, né, de produção de conhecimento em casa, as pessoas que aprendem em casa não têm nenhum problema nisso, né, muito pelo contrário, pessoas muito bem-sucedidas. Então, acho que o nosso papel é esse, inicialmente, produzir uma legislação simples, eficiente, rápida, sem burocracia, principalmente que não onere o homeschooling. Então, muito provavelmente vão tentar fazer isso, cobrar uma taxa ou imposto, alguma coisa nesse sentido, e que isso seja feito quanto antes. Pois é, né? Eu gostei bastante de ouvir você com relação à simplicidade da legislação. Realmente, isso é o que a gente espera, né? Que seja uma legislação simples, não Isso. só que não onere as famílias, mas também que não coloque uma carga muito grande de responsabilidades, né? Exatamente. Sobre a família. Não que as famílias estejam querendo ou que não aceitariam nenhum tipo de fiscalização, vamos dizer assim, ou algum tipo de linhas gerais ou diretrizes. Avaliação, né? Mas, claro,
as famílias vão até ficar contentes em demonstrar os resultados da educação domiciliar. Claro, Mas claro. a gente sabe também que, se quiserem, podem fazer também legislações que dificultem, não só que regulamentem, mas que dificultem a educação domiciliar. Isso também é uma coisa que Exato. não é desejado. E engraçado você falar isso, Wesley, porque hoje basicamente acontece com o Estatuto do Desarmamento. Na teoria, você pode ter sua arma de fogo em casa, a posse, como a gente diz, mas a legislação é tão truncada, são tantos requisitos, você tem que pagar tanto dinheiro para isso acontecer, que é basicamente uma missão impossível. Então, podem tentar querer fazer isso com o homeschooling, né? Eles liberam, entre aspas, mas na prática poderia se tornar uma coisa impossível, né? Colocar taxas, procedimentos burocráticos, exames, reexames, avaliações, enfim, comitês de avaliação, é um tiro que pode sair fora d'água, pode sair pela culatra, a gente tem que fiscalizar isso no momento da produção dessa legislação, né, que tem que ser feita em cima dessa decisão do STF, que eu discordo, não haveria necessidade, mas já que a gente está com essa brecha aí, que eles deram essa brecha, né, pra gente, vamos fazer um negócio simples para que o negócio não onere e não seja burocrático. Que bom, que bom. Olha só, você vê que coisa, né? Aqui no Brasil, você está falando que podem querer onerar, né? A gente sabe de casos, como por exemplo lá na província de Ontário, no Canadá, onde as famílias que fazem homeschool, eles têm imposto devolvido. A instituição. Olha só que interessante, porque a Pois lógica é. deles é que a criança não está indo para a escola, não está usando os recursos do Estado, então devolve o Perfeito, imposto. não está onerando, né? E educação pública é cara, não é barato. Então, se você não está gastando aquele dinheiro mais do que justo, você receba. Mas muito provavelmente aqui no Brasil o pensamento vai ser outro. Então a gente Pois tem é, que ficar olha só. fiscalizando. Deixa eu te perguntar o seguinte também. Uma das coisas, é claro, a luta lá na Câmara, no Congresso, na Câmara e no Senado Federal é importantíssima, né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, é tudo muito centralizado. Mas a gente também tem a chance de fazer legislações locais, né? Estaduais ou municipais. Como que você acha que você, como deputado federal, poderia ajudar na formulação de leis regionais do homeschool? Aqui no nosso estado a gente não vai ter candidato a deputado estadual. O Novo vai lançar candidatos a deputado estadual apenas nos estados onde a gente tem a candidato a governador. Então seria Rio Grande do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e acho que é isso, salvo engano, Minas Gerais. Isso poderia ser feito através de um colega parlamentar que apoia a ideia. Eu tenho pessoas em mente de outros partidos que com certeza apoiariam a iniciativa e faz parte de um modelo, creio eu, de educação que não centralize tanto como você bem frisou, Wesley. A gente tem que haver essa descentralização regional, no meu modo de ver, né, no modelo educacional brasileiro, e para que as diversas regiões se adaptem aos modelos e às culturas locais, às necessidades locais, né, de educação, que a gente sabe que isso existe, e isso entra também em consonância com a questão do homeschooling, né, você vai reduzindo isso, o campo de atuação estatal, esse gerenciamento macro, essa uniformização estatal, né, que a gente tenta fugir ao máximo para alcançar uma eficiência maior. Então, é possível sim essa criação dessa legislação estadual, com certeza a gente consegue encontrar gente aí para apoiar aqui no nosso estado. Que bom. Eu vou dizer uma coisa para você, ó. Se o Rio Grande do Norte aprovar uma legislação assim, vai receber muitas famílias, né? Talvez até a minha. Adoraria Pois morar no Rio é, Grande do Norte. pois é. Então, só mata dois coelhos com uma cajadada só. Sim. E com relação às suas propostas, um assunto muito diretamente ligado à educação domiciliar é a educação escolar também, né? O homeschool, as famílias homeschoolers não são necessariamente contra a escola. Eu posso falar por mim, a minha família, eu não teria problema, por exemplo, em alguma eventualidade, mudando alguma situação na nossa vida, se os filhos precisarem voltar para a escola, ou seja, eu não sou contra a escola, e assim como eu, muitas pessoas. Quais são as suas propostas para a melhoria da educação de um modo geral?
A educação brasileira hoje, em termos de investimento, é uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Você prioriza um ensino superior, que recebe na faixa de aproximadamente 4 vezes mais investimentos do que a educação de base. E é um programa de transferência de rendas, porque hoje quem estuda numa faculdade pública de ensino superior é a pessoa de nível médio, de classe média, média alta, ou até acima disso, que teve uma educação de base feita em escolas particulares e chega em vantagem lá para realizar o Enem, né, em cima daquela pessoa que cursou a vida toda na escola pública de base. Então, é inevitável, o exame PISA está aí para mostrar, objetivamente, que a nossa educação de base é muito ruim, e quem cursa educação de base na escola pública aqui no Brasil chega em clara desvantagem com quem cursou numa escola particular. E aí o que acontece? A pessoa que tem mais recursos no ensino superior tem um ensino superior gratuito, pago majoritariamente por aquela camada de classe mais pobre, né, que é o Brasil formado majoritariamente por pessoas de renda baixa. Então, é um programa de transferência de renda, o nosso modelo hoje de ensino público. A gente tem que inverter isso daí, passar a investir majoritariamente no ensino de base e reduzir os investimentos no ensino superior, chegando ao ponto até de exigir ou cobrar de quem pode pagar no ensino superior, né? São taxas anuais que na Europa vários países já cobram isso, né? Nos Estados Unidos não precisa nem falar, universidades públicas elas são minoria, as melhores até são as privadas, né? Então, e lá, ao contrário, a educação de base é bem feita, né? Você não encontra tantas escolas privadas lá na educação de base, o pessoal majoritariamente coloca nas escolas públicas, desde a faxineira até o grande empresário, coloca nas escolas públicas, tem um nível de formação muito bom, e chega lá no ensino superior em igualdade de condições para fazer o próximo passo. Então, acho que aqui no Brasil a gente teria que adotar esse modelo, investir mais na educação de base para permitir uma chegada de modo igual das pessoas mais e menos favorecidas da nossa sociedade. Dali para cima, era uma segunda etapa, e que a pessoa, suponha, numa universidade que cobrasse essa taxa e ela não tivesse condições, poderia acessar via um programa como o FIES, né? Você faria as adaptações e ela conseguiria entrar também ali. Então, eu acho que a gente precisa rever nossos investimentos na educação pública. A UFRN, aqui no Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, é um número estrondoso, R$1 bilhão, se eu não me engano, na faixa de 1,4 bilhão de reais, é muito dinheiro, e desse 1,4, aproximadamente 1 bi é só para pagar salário dos servidores da nossa universidade. O retorno é muito pequeno em termos científicos. Eu sou delegado de polícia aqui no nosso estado, e eu cobro isso muito da UFRN aqui. Olha, a gente está investindo mais de R$1 bilhão aí, cadê o resultado científico para a produção científica aqui, por exemplo, no estudo da mancha criminal? O que vocês auxiliam aqui na nossa Secretaria de Segurança nesse sentido, né? Cadê o resultado? Então, a gente tem que rever esses investimentos no nível superior e fazer um realinhamento desse investimento para ir para a educação de base. Perfeito, muito bom, Jaime. Fiquei muito contente de poder ouvir as suas propostas com relação à educação e principalmente o seu apoio com o homeschooling. Quero dizer para quem está assistindo a gente que o Jaime Groff é candidato a deputado federal no estado do Rio Grande do Norte pelo Partido Novo. O número dele na urna é 3030, é isso? 3030, facinho de decorar. Muito bom, perfeito. 3030, candidato a deputado federal no Rio Grande do Norte, apoia formalmente o homeschool. Então, é uma boa opção aí para as famílias no Rio Grande do Norte. O Jaime também é delegado, né, como ele disse, e está concorrendo agora a uma cadeira. E também sou professor, ensinei aqui em várias universidades aqui de Natal, e para você ter uma curiosidade, Wesley, um aluno meu, ele era, se eu não me engano, ele era do Exército, salvo engano, ou da Polícia Militar, não me recordo mais, e ele estava com uma dificuldade imensa no horário, né, e pediu uma flexibilização na presença das minhas aulas.
E eu falei para ele, olha, eu dou total liberdade para você aprender sozinho em casa. Se você chegar aqui na minha prova e acertar em cheio, é o aluno ideal. Se todos os alunos fossem assim, eu só vim aqui para aplicar a prova, não precisava nem vir da aula. E veja você, ele estudando em casa, sozinho, era sempre uma das melhores notas, né? Então, eu encaixa um pouco com o homeschool nessa questão, né? A aplicação individual, provavelmente talvez ele tivesse o apoio de alguém da família dele, enfim, ele sabia até onde ele podia ir, os limites, aonde ele podia forçar mais ou menos, as qualidades dele, horários, enfim, tudo aquilo que o homeschooling prega, ele com certeza aplicava em casa para si e o resultado para ele sempre espetacular. Então, nessa parte de educação eu tenho um pouco de experiência aí de nível superior enquanto professor e muito bacana esse exemplo aí desse meu ex-aluno que me mostrou na época que a responsabilidade individual é muito superior àquela que é forçada e impingida pelo Estado. Bom, é isso que a gente vê na prática, né? As famílias homeschoolers no Brasil e no mundo veem na prática os resultados, né? Não só acadêmicos, como éticos, morais e até a tão falada socialização, né? Que é esse mito tão grande, né? A gente tem crianças sociais e sociáveis que não têm problemas, né? De socialização. Ou seja, o homeschool não significa problemas de socialização, né? Quantas Bom, famílias aproximadamente você acha que tem no Brasil que utilizam o sistema de homeschooling? os números oficiais são 7.500. Eu acho que esses números são muito modestos. Assim, é claro, às vezes a gente tem uma sensação errada, mas eu imagino que muitas famílias estejam escondidas, né? Isso que a gente ouve muito falar. A própria Na NED, que clandestinidade, aquela clandestinidade, né, de estar fora da lei. com medo, né, de De uma... repercussões, né? Então, muitas famílias não respondem às pesquisas, tá? A própria NED diz isso, que esse número possivelmente é maior. A gente acredita que seja mesmo. Claro, claro, entendo. Bom, Jaime, eu vou deixar agora um tempo para você falar aí as suas palavras finais e se despedir do nosso público. Bacana, Wesley. Gente, então, o meu apoio total a vocês, a toda a comunidade homeschooler. Muito legal o projeto de vocês, apoio 100%. E aqui para o pessoal, quem está vendo a gente, que é aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte, as famílias homeschoolers que são daqui, o meu comprometimento, a minha assinatura no termo aí de vocês, com certeza é algo que eu vou me empenhar, caso seja eleito, uma bandeira muito bacana, que fortalece o indivíduo, fortalece as famílias, fortalece o aprendizado de todas as maneiras, e com certeza uma das minhas bandeiras, caso seja eleito. Obrigado pelo convite, tuas ordens, e aí eu refrisar novamente, o 30-30, quando chegar na urna, aperta o verde. Muito bom. Muito Valeu. obrigado, candidato Jaime Groff, candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Norte, número 3030, está apoiando o homeschooling. Gente, muito obrigado e homeschooling é legal.